eu vou falar aqui umas palavrinhas, que eu estou inscrito, daqui mesmo, da presidência. Antes de ontem, sábado, foi o último dia de transferência eleitoral para todos aqueles que desejam ser candidatos em outubro, né, a disputar qualquer cargo público. Eu vou lhe dizer, eu sou presidente do MDB lá de Rondônia. É bem complicado hoje a composição, a formação das chapas. Porque não existe no mercado nomes prontos para disputar uma eleição assim fácil, não. Tem aqueles que já estão com mandato, com experiência, mas são muito poucos. Lá em Rondônia, a gente olhando a história, nós não temos assim 20 nomes que têm acima de 20 mil votos para deputado federal. Não temos esses nomes. Então, a gente tem que lançar nomes jovens na expectativa que esses nomes consigam prosperar, crescer e se elegerem deputados federais. E hoje, com essa figura do financiamento público de campanha, do fundo eleitoral, praticamente os partidos só interessam mesmo em nominatas para deputado federal. Os deputados federais, os candidatos de bom nível, eles recebem um valor importante do fundo eleitoral para disputar a eleição, porque isso é discricionário, cabe ao presidente determinar quanto cada um vai receber. E nem todo mundo recebe igual, porque tem aqueles puxadores que o presidente nacional e os regionais têm interesse que se elejam, que ele já tem um potencial maior. Então, é bem injusto. E também disputar a eleição com quem está no mandato, hoje, tanto o mandato de deputado federal como estadual, não é fácil, porque eles têm essas chamadas emendas impositivas, e essas emendas eles vão agradando vereadores de todos os partidos, prefeitos de todos os partidos, e eles formam aquele grupo de apoio muito sólido. Então, fica quase que impenetrável para os novos concorrerem essas eleições. Mas sempre há espaço para renovação, sempre espaço para renovação. Lá em Rondônia, o MDB tivemos, né, eu sou do MDB, já tivemos, desde que passou de território a estado, tivemos vários governadores. Quase a metade desse tempo todo foram governadores do MDB. Agora tem outros já de outros partidos que está mais ou menos metade, um pouquinho a mais dos partidos adversários. Então, mesmo nós, com todo esse patrimônio, que tendo o maior número de filiados no Estado, tivemos dificuldade de fechamento das nominatas. E o problema é que a gente perde nome na última hora. Perdemos nomes assim, de pessoas históricas do partido, que na última hora, com promessa de outros partidos, de mais dinheiro para a campanha, e mais isso, mais aquilo, mais vantagem, eles mudam de partido com uma facilidade incrível. Eu não sei, eu fico assim admirado. Respeito cada um, sua posição, acho que eles estão baseando no princípio de Maquiavel, né? Os fins é que interessam, não? Os meios não é tão importante. Então, desde que eu seja eleito, eu posso ser em qualquer lugar. Já eu penso diferente. E eu sempre filiei no MDB nos anos 80, filiado antigo, e nunca mudei de partido. E, além do mais, ninguém me convida para mudar de partido, porque eu não mudo. Eles não me convidam para mudar de partido, não. Então, é desse jeito. Então, ficou difícil a gente montar. Então, a minha conclusão hoje é que os partidos, a gente tem que formar essa federação mesmo, federar. Partidos grandes com os partidos pequenos tem que fazer embolação de partidos. Tem partido demais no Brasil. É partido demais. Não precisa de tanto partido. Olha, tem partido que não muda nada. Muda só a sigla, mas a programação é igual. Não muda coisíssima nenhuma. Então, eu acho que a gente tem que diminuir esse partido para 8 blocos. 8 blocos partidários. Ficar 2 grandes blocos
realmente puxadores, faz maioria aqui na Câmara e no Senado, e os outros blocos menores, formando 8, tá bom, 7, 8 blocos. Porque não tem possibilidade de um presidente da República governar um país com 30 partidos políticos, tem 30 líderes diferentes. Ele tem que conversar com um na hora de uma votação. Vou votar isso. Vai a medida provisória tal. Cadê o voto? Não tem. Cadê fulano? Cadê Beltrano? Isso é muito difícil. E depois das emendas impositivas, o que eu pude observar é que quem está mandando mesmo na Pátria Amada Brasil é o Congresso Nacional. Nós temos assim, o Congresso hoje tem um poder sobre o orçamento. Quando a ministra Simone manda para cá o orçamento, quando volta lá, pronto, é outro orçamento, totalmente diferente. Só aquelas despesas obrigatórias que não tem jeito de mexer, que fica, mas o restante das despesas discricionárias é mexido, a Deus dará. Então, eu fui relator do orçamento há 2 anos atrás, e eu me debrucei sobre os números. E eu tenho, assim, uma profecia, porque, olha bem, eu vou errar aqui, é claro que eu vou errar. Eu não tenho esse número na cabeça decorado, né? Mas hoje, até pouco tempo, dos 6 trilhões bruto, que é o orçamento brasileiro, sobra para o governo federal executar tudo 250, vou dar um chute, 250 bilhões. Esses 250 bilhões, aí é para luz, água, telefone, aluguel, carro, comprar avião, comprar isso, e fazer, arrumar estrada, tapar buraco, fazer ponte, atender prefeito, atender isso, aquilo, governadores, só ter esse dinheiro. Já esse ano, eu creio que vai ser menor, já vai ser aí bem menos dinheiro. E no próximo presidente, depois desse subsequente, 2031, se não mudar as coisas, esse coitado desse presidente que virá lá em 2031, vai sobrar para ele de 40 a 50 bilhões se nada for feito. É impossível governar. Impossível governar como está. Porque as despesas do orçamento brasileiro, elas são indexadas e vinculadas. Vinculadas é quando já tem um vínculo lá, por exemplo, 15% para a saúde, 25% para a educação, tanto por cento para o Tribunal do Judiciário, tanto por cento, sei para quê, tanto por cento para os estados e municípios. Quando termina tudo, que as despesas indexadas e as despesas vinculadas, eu acho que não precisa nem de presidente da República, não. Porque basta o secretário do Tesouro Nacional e um computador para fazer o rasteio desse dinheiro, tanto para fulano, tanto para Beltrano, tanto para Cicrano, vai mandando esse dinheiro para estado, município, saúde, e acabou o dinheiro. Então, no presidencialismo, estou vendo o Trump lá, nos Estados Unidos, ele exerce um presidencialismo de força. Ele manda e desmanda, e trimanda e quadrimanda. Ele faz guerra sem ouvir Congresso. Ele põe muro sem ouvir Congresso. Ele faz isso, ele põe aquela polícia para bater em refugiado sem ouvir o Congresso. Ele mete-se em guerra no mundo todo. Ele manda aqui punir o ministro Supremo com a lei Magnitsky. Não sei que esse homem tem esse poder de punir alguém no Brasil porque ele quer. Eu nunca vi uma desgraceira dessa. Né? Ali é um presidencialismo de fato. E no Trump é um presidencialismo antidemocrático. Né? E aqui no Brasil, nós temos um presidencialismo que não é presidencialismo. Nós temos um presidencialismo que é um parlamentarismo às avessas.
um parlamentarismo que não é parlamentarismo. Qualquer coisinha que o presidente precisa, tem que correr atrás de 30 líderes. Olha, no tempo do Fernando Henrique, eu era deputado. Mandava a medida provisória, era difícil não aprovar as medidas provisórias do Fernando Henrique. A gente aprovava quase todas, montava as comissões especiais, e no prazo certo a gente votava. Agora não. A maioria das medidas provisórias que o Lula manda aí fica engavetada. Ela só tem vigência dos 120 dias de duração que a lei permite. Então, por isso você veja que coisa horrorosa é essa. Então, se a gente não disciplinar... E tem outra coisa, são 6 trilhões aí no bolo geral do orçamento, aproximadamente. Eu estou falando que eu vou errar. Mas só aposentados e pensionistas, 1 trilhão de despesa. 1 trilhão. Chegando, se não tiver isso, um pouco mais, um pouco menos. Servidores públicos da União, 500 bilhões. Aí você vai fatiando. Quando você olha que pensa que não, o dinheiro foi todinho. Então, eu estou falando isso tudo para vocês, para falar da política brasileira, falar dos partidos políticos, que a gente tem, se nós queremos presidencialismo, nós temos que diminuir o número de partidos, formar as federações, porque é uma ganância, uma cegueira. Para criar partido, parece que é o fim do mundo. Se eu não criar um partido, para mim, não serve. Eu vou criar meu partido, vou botar debaixo do bolso aqui e negociar vantagem para aqui e para acolá. Eu quero um partido para mim, ainda mais com essa zorra desse dinheiro que tem aí do fundo eleitoral e os fundos partidários. O cara enlouquece. E quer fazer maioria de deputados federais por isso. Então, eu estou contando essa história para dizer da dificuldade. Não só o meu partido lá em Rondônia que teve dificuldade para formar chapa, não. Quase todos. Aqueles que têm uma nominata maior, é a chamada grupo da morte, porque junta lá 5, 6, 7 deputados federais, num só partido, metade vai perder. Né? Mas estão satisfeitos, que é cada onda de extremista, de extrema-direita, quer ficar lá, fica, mas vai perder. E eu espero que o pessoal do meu MDB, que é tudo novo, ganhe a eleição. Eu quero que a minha turminha lá, que o pessoal fala, vocês não vão fazer ninguém. Nós vamos fazer sim. Tem uma meninada inteligentíssima lá, advogados, tem o pessoal das reitorias, das universidades, tem o pessoal do Instituto Federal de Educação, temos vereadores brilhantes, tem uma turma excelente, advogados, não é? E vamos brigar sim. Quando eu fui eleito deputado, na década de 94, eu saí do consultório médico, eu era médico, nunca tinha sido nada na política. Né? Saí, ganhei essa zorra dessa eleição, até hoje estou aqui. Né? Aí você veja. Eu não tinha nem lei, nem documento, nem pai, nem mãe político, né? E minha família, a minha mulher nunca, graças a Deus, ela nunca participou, ela nunca vinha aqui em Senado, você nunca viu ela por aqui para o Senado. Eu fui governador, ela não ia no palácio, ela não queria nem saber disso. Nunca ocupou cargo, filho meu não vai, nunca teve cargo, de jeito nenhum. Minhas filhas nunca participaram de campanha minha, só eu, de doido basta eu. Ainda vou botar minha filha desse sufoco lascado? De jeito nenhum, basta um doido, em casa tá bom demais. Já é muito, né? Então, eu estou falando isso para vocês aqui, eu não concordo com essa bagunça de formar essas nominatas. Isso, eu passei uns 2 dias sem dormir, né, de preocupação. Será que eu fecho essa nominata? Será que eu vou passar vergonha? Essas coisas todas, né? Tive que tomar um dia desse aí lá, lá em casa tinha uns remédios de doido, né? Remédio assim, psiquiátrico do passado, não sei como eu arrumei aqueles remédios lá. Falei, vou tomar um remédio de doido aqui hoje. E tomei um comprimido à noite, assim, desses malucos, assim, de clínica psiquiátrica. Deixa eu dormir de qualquer jeito. Aí eu tomei, fiquei bêbado no dia, fiquei tonto, se puder levantar, eu gosto de academia, levantei coisa nenhuma, fiquei lá dopado, até a alma, de preocupação para formar essas benditas nominatas. Então agora, turminha de Rondônia aí do MDB, vocês tratam de correr atrás do bendito voto. O voto é difícil, né? Eu digo o seguinte,
O voto é como o amor. Você só beija quem você ama. Ou pode até beijar sem amor, mas não é normal. E o voto, você só vota em quem você ama. Você tem que ter uma simpatia para a pessoa. Você tem que ter um mínimo de olhada dos olhos, de olhar, gostar da cara, gostar da palavra. É isso que seduz a pessoa para uma votação. Então, trate de olhar bonito para o povo. Trate de realmente encantar o povo. Trate de encantar. É a arte da sedução, a arte do encantamento. O voto é isso. E depois que você for eleito, trabalhe pela população, que depois você vai ser reconhecido por muitos mandatos, né? Está aí Paim, está aqui Zalci, que pode dar aula de estudo, né? Então, são essas pessoas abençoadas que o povo não esquece nunca, porque são pessoas que não esquecem da sua origem, não muda o seu discurso, que ama a população, que sai pela rua sem segurança, que entra nos botecos e toma uma garrafa de Coca-Cola, ou de Guaraná, ou de cachaça, qualquer coisa assim, e que come um pastel na feira. Isso que é maravilhoso na vida. Então, eu vou encerrar meu discurso aqui, meu discurso que não é discurso, e passar a palavra ao doutor Zalci, que está aqui ao meu lado, né? Esse aqui sabe tudo e muito mais. Mais ou menos. Seu